All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Bom dia. Obrigado por virem aqui às 9 da manhã, depois de uma noite agitada, fiquei sabendo. Então, obrigado por estar aqui. Já encontrei vários amigos queridos aí, pessoas que eu já convivo, trabalho já há muitos anos e me sinto em casa. Eu não vou dar uma palestra, eu vou procurar dar uma aula, tá? Uma aula. Eu venho do mundo de conteúdo profundo, fundei a HSM, fiquei 30 anos na empresa, vendi, saí, estou publicando meu 10º livro agora, junto com o Sandro, agora em maio, e trabalhei e convivi com todos os pensadores da gestão do mundo inteiro, através da HSM, que eu comecei aqui no Brasil e levei para vários países. É uma jornada espetacular e que me deu um pouco da preparação para estar aqui com vocês. Esse senhor aqui chama-se Peter Drucker. Ele é o pai da administração moderna, na verdade, é a pessoa que basicamente criou o pensamento de gestão moderno. Eu convivi, como eu mencionei, com todos os grandes pensadores, mas ninguém chega perto desse senhor. Foram 14 anos de convivência até o fim da vida dele, que aconteceu em 2005. E até hoje eu carrego os ensinamentos, estudo profundamente, uma pessoa extremamente diferenciada, à frente do seu tempo, que sempre, ele está tão à frente do seu tempo que ele nem está mais vivo, mas as ideias dele continuam à frente do seu tempo. E eu, na HSM, nos meus 30 anos, uma das coisas que eu não conseguia fazer era entrar em profundidade nas ideias, no conteúdo dos grandes pensadores que eu trazia, porque eu sempre tinha que marcar o próximo. E fiquei 30 anos fazendo isso. E a primeira coisa que eu quis fazer quando eu saí da HSM foi tirar um sabático para estudar a fundo as ideias do Peter Drucker. Os meus primeiros 6 meses pós 30 anos na HSM foram dentro de casa com 40 livros do Peter Drucker, devorando para tentar entender o que esse senhor falou de tão brilhante através de tantos anos e transformou tantas empresas, tantas pessoas. O Peter Drucker, para quem não sabe também, ele foi um dos responsáveis pela transformação do Japão pós-guerra, um Japão que não tinha nada, e ele também foi chamado pelo Deng Xiaoping, em 1978, para criar o plano de 40 anos de transformação na China, que fez com que 800 milhões de pessoas saíssem da pobreza em 40 anos. Nunca na história da humanidade aconteceu isso. E eu tenho o privilégio de ter tido essa convivência com ele, e estou procurando dar continuidade a muitas das ideias que ele já escreveu, né, e mais as nossas, e tem sido uma jornada muito legal. Então, nós vamos falar hoje de inovação, mas de um outro ângulo, né? Peter Drucker criou essa expressão, jobs to be done, um trabalho a ser feito. Então, eu vou me referir a isso em inglês, fica mais bonitinho, né? Jobs to be done, um trabalho a ser feito. Como é que aconteceu? Nos meus estudos do Peter Drucker, quando eu saí da HSM, eu me deparei com esse livro. Esse livro chama-se Managing for Results. Foi publicado em 1964. É o primeiro livro de estratégia já escrito. Primeiro livro de estratégia já escrito. E nesse livro, eu me deparei com uma afirmação dele que me deixou vários meses incomodado, perturbado, agitado. E nesse livro ele fala o seguinte, e olha pessoal, esses slides aqui são todos de vocês, tá? Fiquem tranquilos, quiser fotografar, mas depois a Fabi pode distribuir para vocês, tá? Isso aqui é resultado de anos de trabalho, um baita presentão. Então, ele fala o seguinte, o que o cliente compra, raramente é o que minha empresa
pensa estar lhe vendendo. Imagina, uma coisa que parece tão simples, eu passei meses para tentar entender. Então, ele escreveu isso no seu livro Managed for Results, publicado em 1964. Em 1985, ele publicou o melhor livro de inovação já escrito. Chama-se Inovação e Espírito Empreendedor, publicado aqui no Brasil, onde ele dá uma estendida naquela afirmação, falando o seguinte: qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito e que influencia suas decisões de gastos? Ele chamou isso de jobs to be done, né? O Theodore Levitt, que eu trabalhei também na HSM, junto com o Philip Kotler, eles fundaram o pensamento do marketing moderno, e ele ficou muito famoso por essa frase, que na verdade é uma extensão das ideias do Peter Drucker. As pessoas não querem uma broca de 5 milímetros, elas querem um buraco de 5 milímetros. E eu vou mostrar um filminho aqui, que eu achei até no TikTok, olha que coisa, que ilustra um pouco esse conceito. Tá? Vamos ler? Este brilhante professor de Harvard tem a melhor estratégia de marketing de todos os tempos. Seu nome é Theodore Levitt, famoso por sua frase emblemática: venda o furo, não a furadeira. Ele quer dizer que os clientes não compram produtos pelas suas características, mas pelos benefícios que estes oferecem. Por exemplo, pense na Nike como marca. Eles não anunciam o material do sapato ou a sola. Eles vendem a ideia de ser o melhor atleta, o status que alcançará e a busca pela grandeza. Se você vender os benefícios de seus produtos assim, poderá atender aos desejos e aspirações dos clientes, mostrando como o produto pode solucionar problemas ou melhorar vidas. Os benefícios costumam tocar os clientes emocionalmente, criando maior conexão e vinculação ao seu produto. Isso pode ser muito motivador e persuasivo. Então, a gente já começa a entrar nessa pergunta, que eu considero a pergunta mais importante da história dos negócios. What business are you in? Qual é o seu negócio? Essa pergunta ficou famosa no artigo do Theodore Levitt, publicado na Harvard Business Review, em julho de 1960, onde ele mostra que as empresas de ferrovia quebraram porque achavam que estavam no negócio de ferrovia e não no negócio de transporte. As perguntas permanecem. O que muda com o tempo são as respostas. Hoje, você não está mais no setor de transporte, a gente está na área de mobilidade. Qual é o seu negócio? Então, a gente já começa com o Jobs to be Done, ele começa a levar a gente, fazer a gente pensar em que negócio nós realmente estamos. Então, no setor de transporte, né, de ferrovia, transporte, mobilidade, e agora com os carros voadores, vai saber qual vai ser o negócio que nós vamos estar. Ainda o Theodore Levitt, né, uma empresa começa com o cliente e suas necessidades, e não com uma patente, matéria-prima ou habilidade de vendas, né? Mas para isso, para criar o contexto que nós estamos falando aqui, a gente tem que entender o contexto estratégico que nós vivemos. Nós escrevemos um livro chamado Estratégia Adaptativa, onde a gente conta 200 anos do pensamento da estratégia. E aqui a gente divide o pensamento estratégico em 3 grandes áreas. Da primeira revolução, 1865, quando nós tivemos a criação do motor a vapor, até o final dos anos 70, por incrível que pareça, pouca coisa mudou no pensamento estratégico. Eram mercados limitados, fechados, a orientação era interna, quem fizesse bem uma coisa tinha sucesso, quem não fizesse tinha fracasso. A partir dos anos 80, nós tivemos o advento da globalização. Os mercados começam a se abrir, os governos começam a baixar os impostos de importação, de abertura de empresas por pessoas de outros países. E aí nós começamos a ver um foco muito grande na competição, onde o foco aqui é ser melhor que o seu concorrente. E quem identificou muito bem isso foi o professor Michael Porter, que eu trabalhei durante 25 anos, que desenvolveu todas as teorias de estratégia de competitividade focado na competição. Aí nós tivemos aí no ano 2000 a explosão da tecnologia. A gente usa os anos 2000 como referência na explosão da tecnologia. O que a tecnologia faz? Ela basicamente quebra barreiras. Ela quebra barreiras.
né? Então, você pega, por exemplo, quando você tinha um foco na competição, os bancos souberam usar muito bem isso, criando barreiras de entrada. Mas a tecnologia veio e, basicamente, derreteu essas barreiras de entrada. E aí nós temos um caso, um banco chamado Nubank, que tem 90 milhões de clientes, que não tem uma única agência. E eu vou falar um pouquinho desse caso. Então, o que acontece? Quando a gente entra no mundo dirigido pela tecnologia, significa que produtos e serviços ficam obsoletos cada vez mais rapidamente. A inteligência artificial, todas essas grandes tecnologias têm disruptado os produtos e serviços dia após dia. Realmente, tudo que a gente vê todos os dias, eu não sei nem o que vai aparecer amanhã. Então, hoje, a inovação já não é mais uma escolha. Ou você inova constantemente a favor do cliente, ou você morre. Até aí, tudo bem. Agora, nós temos um problema. Com pesquisas feitas por grandes consultorias no mundo inteiro, como a McKinsey e outras, eles mostram que a maioria das iniciativas de inovação dão errado no mundo inteiro. Somente entre 10% e 17% das iniciativas de inovação dão certo. Ou seja, são desperdiçados trilhões de dólares todos os anos em iniciativas que dão errado. É terrível isso, né? E aí que entra a questão do jobs to be done, né? Então, para você inovar, para você se tornar uma empresa inovadora, uma pessoa inovadora, a gente tem que entender o que realmente é inovação. Se você chegar na sua empresa amanhã, na segunda-feira, e perguntar para 10 colaboradores o que significa inovação, eu garanto que você vai ter 10 definições diferentes. E aí que mora o perigo. Na nossa visão, inovação é o processo de conceber um produto ou serviço que satisfaça as necessidades não atendidas do cliente, permitindo-lhe realizar uma tarefa de maneira melhor, mais rápida ou econômica. A gente, hoje, com toda essa parafernália tecnológica, a gente está muito instigado a fazer grandes tentativas e piruetas para mostrar coisas incríveis, como inovação a partir de ideias. Se você fizer um hackathon e botar uma molecada para ter ideia, eles vão vir com 1000 ideias. E aí, as ideias vão ser selecionadas baseadas em talvez o cliente se ajuste melhor. Depois nós temos a outra inovação, que é a inovação focada a partir das necessidades não atendidas do cliente. Uma abordagem em que a empresa primeiro descobre quais são as necessidades do cliente, em seguida, quais delas não estão sendo atendidas e cria soluções para atendê-las. Por exemplo, olha que coisa bacana. Quantos de vocês moram em São Paulo? São poucos, né? Eu moro em São Paulo, então a gente lá em São Paulo, a gente não pergunta se você foi roubado. A gente pergunta quantas vezes você foi roubado. Então, 2 vezes eu tive arma na cabeça. E eu colecionava relógio. E eu falei, não vou mais colecionar relógio, mas vou colecionar tênis, que é mais barato, né? E aí eu fiquei pensando nesse porta-tênis, né? Se esse porta-tênis tem alguma utilidade, né? Está aí uma boa ideia que não serve para nada, né? Então, o que aconteceu? O Peter Drucker introduz a ideia do jobs to be done, um trabalho a ser feito. O Theodore Levitt dá uma sofisticada. E um professor de Harvard chamado Clayton Christensen, que eu já trabalhei várias vezes, ele foi o melhor professor de inovação que eu já conheci na vida inteira. Ele faleceu precocemente, vítima de um câncer. Um cara sensacional, escreveu livros. Ele é o pai do que a gente chama inovação de ruptura. Então, ele pega aquela ideia do Peter Drucker, né, aquele conceito de que o cliente compra raramente é o que a empresa pensa estar lhe vendendo, e ele dá um passo à frente para desenvolver essa teoria jobs to be done de uma forma mais sofisticada. Ele fala o seguinte: as pessoas adquirem produtos e serviços porque estão tentando progredir na vida. Quando percebem que têm um trabalho a realizar, procuram e contratam ou despedem um produto para realizar esse trabalho. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Lembre, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é uma aula, eu não dou palestra, eu dou aula. Então aqui, pessoal, nós vamos ver o Clayton. Ele foi contratado pelo McDonald's para tentar entender. O McDonald's não entendia como as pessoas consumiam os seus milkshakes, porque eles consumiam
numa parte do dia mais, outra parte do dia menos, e com isso eles não tinham um padrão para poder inovar. E aí contrataram. Olha esse videozinho, é um videozinho um pouco longo, mas ele dá uma bela de uma introdução no que eu estou tentando falar do Jobs to be Done. Ok? Hi, my name's Clay Christensen. I'm a professor at the Harvard Business School. I brought with me a set of puzzles, all related to innovation. We decided that the way we teach marketing is at the core of what makes motivation difficult to achieve. The most helpful way we've thought of it so far is that we actually hire products to do things for us. And understanding what job we have to do in our lives for which we would hire a product is really the key to cracking this problem of motivating customers to buy what we're offering. So I wanted just to tell you a story about a project we did for one of the big fast food restaurants. They were trying to goose up the sales of their milkshakes. They had just studied this problem up the gazoo. They brought in customers who fit the profile of the quintessential milkshake consumer. And they'd give them samples and ask, could you tell us how we can improve our milkshakes so you'd buy more of them? Do you want it chocolatey or cheaper, chunky or chewier? They'd get very clear feedback. They would then improve the milkshake on those dimensions, and it had no impact on sales or profits whatsoever. So one of our colleagues went in with a different question on his mind, and that was, I wonder what job arises in people's lives that cause them to come to this restaurant to hire a milkshake. So we stood in a restaurant for 18 hours one day and just took very careful data. What time did they buy these milkshakes? What were they wearing? Were they alone? Did they buy other food with it? Did they eat it in the restaurant or drive off with it? It turned out that nearly half of the milkshakes were sold before 8 o'clock in the morning. The people who bought them were always alone. It was the only thing they bought, and they all got in the car and drove off with it. So to figure out what job they were trying to hire it to do, we came back the next day and stood outside the restaurant so we could confront these folks as they left, milkshake in hand. And in language that they could understand, we essentially asked, excuse me, please, but I got to sort this puzzle out. What job were you trying to do for yourself that caused you to come here and hire that milkshake? And they'd struggle to answer, so we'd then help them by asking other questions like, well, think about the last time you were in the same situation, needing to get the same job done, but you didn't come here to hire a milkshake. What did you hire? And then as we put all of their answers together, it became clear that they all had the same job to do in the morning, and that is they had a long and boring drive to work. And they just needed something to do while they drove to keep the commute interesting. One hand had to be on the wheel, but somebody had given them another hand and there wasn't anything in it. And they just needed something to do while they drove. They weren't hungry yet, but they knew they'd be hungry by 10 o'clock, so they also wanted something that would just go down there and stay for their morning. Good question. What do I hire when I do this job? You know, I've never framed the question that way before, but last Friday I hired a banana to do the job. Take my word for it, never hire bananas. They're gone in 3 minutes, you're hungry by 7:30. If you promise not to tell my wife, I probably hire donuts twice a week, but they don't do it well either. They're gone fast, they crumb all over my clothes, they get my fingers gooey. Sometimes I hire bagels, but as you know, they're so dry and tasteless. Then I have to steer the car with my knees while I'm putting jam on them, and then if the phone rings, we got a crisis. I remember I hired a Snickers bar once, but I felt so guilty I've never hired Snickers again. Let me tell you, when I come here and hire this milkshake, it is so viscous that it easily takes me 20 minutes to suck it up that thin little straw. Who cares what the ingredients are? I don't. All I know is I'm full all morning and it fits right here in my cup holder. Well, it turns out that the milkshake does the job better than any of the competitors, which in the customers' minds are not Burger King milkshakes, but it's bananas, donuts, bagels, Snickers bars, coffee, and so on. But I hope you can see how, if you understand the job, how to improve the product becomes just obvious.
Bom, a gente aqui já tem a base, né, para a questão do Jobs to be done, da inovação. E aqui, tudo começa com uma grande pergunta, a pergunta correta, né? As perguntas de Clayton Christensen que levam à inovação. Que tipo de progresso o consumidor está tentando alcançar? Que obstáculos estão impedindo o consumidor de realizar esse progresso? Os consumidores estão se contentando com soluções imperfeitas mediante algum tipo de comportamento compensatório? Como eles definiriam o que qualidade significa em termos de uma solução melhor e quais as compensações estão dispostos a fazer? E aqui, pessoal, nós temos aqui um dos exemplos mais dramáticos de como o Jobs to be done salvou a Apple, fazendo a Apple virar a empresa mais valiosa do mundo. Vocês lembram que a Apple começou lá atrás, nos anos 70, com o Steve Jobs, um jovem de 19 anos, muito imaturo em várias questões, acabou sendo mandado embora da própria empresa que ele fundou, e a empresa estava praticamente quebrada, né? E aí ele foi chamado de volta, como última solução para a empresa. E quando ele veio de volta, aconteceram algumas coisas. A tecnologia estava pegando uma atração muito grande, isso era 1999 e 2000. Quando a tecnologia vai pegando tração, novas tecnologias vão aparecendo. Apareceu uma tecnologia chamada streaming, e quem identificou muito bem o streaming foi uma empresa chamada Napster, fundada por 3 jovens americanos que colocavam essa tecnologia e as pessoas podiam, vocês devem lembrar isso, as pessoas poderiam dividir, repartilhar músicas, entre aspas, gratuitamente com seus amigos. Essa plataforma teve 80 milhões de assinantes em um ano. O que aconteceu? Os donos das músicas, né, as gravadoras, os artistas, não gostaram, porque viam essas músicas sendo compartilhadas gratuitamente e não pagavam royalties, né? O que foi marcante com essa tecnologia? Antes do streaming, você, para ouvir uma música, você tinha que comprar um CD inteiro. Eu, por exemplo, gosto muito daquela música Viva la Vida do Coldplay. Então, para ouvir aquela música, eu tinha que comprar o CD inteiro. Quantos de vocês já compraram o CD para ouvir uma música? Quase todo mundo, né? Então, essa tecnologia nos traz a possibilidade de você ouvir uma única música, ou seja, o Jobs to be done. Qual é o trabalho que o cliente quer que seja feito que determina a sua decisão de gastos? Ou seja, eu quero não comprar um CD, mas eu quero comprar uma música. Então, essa tecnologia aparece e nos propicia essa coisa. Só que a tecnologia estava toda bagunçada. O Steve Jobs entendeu isso, criou uma plataforma chamada iTunes, um aparelhinho que foi inspirado no Walkman, que já é outra história, chamado iPod, e agora você pode comprar uma música, 2 músicas, 3 músicas, fazer o seu playlist. E aí morre o setor de CDs, e a gente entra na fase do Jobs to be done, porque a tecnologia, ela possibilita. O que é incrível, o que faz mais incríveis as ideias do Peter Drucker? A tecnologia começa a dar vida às ideias do Peter Drucker. Olha que fantástico, né? Então, a gente muda. Então, a partir desse aparelhinho aqui, o iPod, inicia-se a revolução da Apple. Depois, eles criam em seguida o iPhone e outros produtos, e a Apple vira a maior empresa do mundo, né? E aqui, pessoal, é o Jobs to be done, né, ao longo do tempo com relação à música, né? Então, você tem um cantor antes de ter qualquer disco, depois você quer ouvir qual era o Job to be done, né? Você poder ouvir aquele cantor em casa, depois ouvir de uma forma um pouco menor, com o cassete, uma qualidade maior com o CD, depois você quer armazenar tudo dentro de um aparelho, você tem aqui o iPod, depois você não quer comprar uma música, você quer fazer uma assinatura e ouvir todas as músicas, aparece o Spotify, e agora você não quer mais apertar nada, você quer falar, aparece a Alexa, e a próxima fronteira agora é você pensar uma música e essa música ser tocada. Isso nós já está acontecendo, né? Outra empresa que entendeu esse conceito do Jobs to be done é a Nubank. O Nubank hoje, pessoal, vocês sabem disso, tem 90 milhões de clientes, eu vi o valor de mercado deles hoje, 55 bilhões de dólares. Está programado, se eles continuarem nesse ritmo, em 3 anos eles vão valer 100 bilhões de dólares.
e vão ser o banco mais valioso do Brasil. Olha que coisa. O Nubank, ele poderia ter sido começado pelo Itaú, pelo Bradesco, Banco do Brasil, mas ele foi simplesmente começado por 3 jovens que não tinham nem experiência em banco, a não ser a Cris Junqueira, que trabalhou no setor de cartão de crédito do Banco Itaú. Os outros não tinham experiência nenhuma. Um é o Davi Vélez, o outro é um americano com muita experiência em tecnologia. E quando o Davi Vélez veio trabalhar aqui no Brasil, ele foi abrir uma conta, ele se deparou com isso. Eu ainda vou em agência de vez em quando para ver se os bancos ainda fazem alguma coisa diferente disso, mas não fazem. Então você entra no banco, você é tratado como um criminoso, né? E aqui são os drivers, são as circunstâncias. Esse jobs to be done, ele tem muito a ver com as circunstâncias do que nós estamos passando. Então, quais as circunstâncias na época da fundação do Nubank? O Nubank, pessoal, tem 11 anos de idade. 11 anos de idade. Os bancos brasileiros eram alvos fáceis de disrupção. Tarifas altas, atendimento ruim, desatenção a novas tecnologias. Os bancos sempre usaram muita tecnologia da porta para dentro, mas nunca da porta para fora. Processo para abrir uma conta burocrático, demorado, difícil. Bancos tradicionais levando vida fácil há muito tempo. País jovem, rico, recursos com 200 milhões de habitantes e acima. E no início de 2010, a internet de banda larga e os smartphones se espalham por todo o país, né? E aqui, outra circunstância, 2017, estrangeiros podem ser donos de banco no Brasil. Nós tivemos o caso da pandemia, que as pessoas não podiam mais sair de casa. Eles estudaram o case do banco Capital One, um banco digital nos Estados Unidos, que tem muito sucesso. Estudaram a experiência do cliente oferecida pela Disney e pelas Apples, ou seja, olharam com outras lentes a questão do serviço. Estudou a cultura de gestão de pessoas do Google e do Spotify, né? Então, aqui o Clayton Christensen, que é o pai da inovação de ruptura, ele fala o seguinte: esse setor é um setor com enorme vulnerabilidade à disrupção. Produto mais simples e mais barato, ingressa na faixa inferior do mercado, quase que desapercebido e transforma completamente através da tecnologia. Quem lembra desse cartãozinho aqui? Lembra que o Nubank começou com o cartãozinho roxinho? Todo mundo falou, que bonitinho, um cartãozinho roxinho. Pois é, esse cartãozinho roxinho virou o maior banco digital do mundo, né? Ele entra uma faixa inferior do mercado, com um produto barato, usa a tecnologia e bumba, né? E aqui está a disrupção. Então, a teoria do jobs to be done, ela é muito ligada à teoria da disrupção, né? Em parte para complementar a inovação disruptiva, que explica e prevê o comportamento de empresas que correm o risco de sofrer disrupção e ajuda-as a entender quais os novos entrantes representam o maior perigo, né? E a Cris Junqueira, aqui, uma das sócias, fala que o nosso foco é o cliente, não é a concorrência. É importante saber o que está acontecendo no mercado. Mas o grande foco deve ser o cliente. Quem perde muito tempo olhando a concorrência não entende a realidade do cliente. Precisamos resolver os problemas do consumidor. Essa é a essência da inovação, né? E principalmente quando a tecnologia se torna uma aliada, principalmente com relação à parte externa da empresa. E os bancos passaram muitos e muitos anos só usando a tecnologia para tratar da parte interna. Tudo bem até aqui, pessoal? Certinho? Porque tem um racional forte aqui, né? Eu demorei várias vezes para conseguir fazer essa apresentação para vocês. É a primeira vez que eu estou dando ela, tá, pessoal? Então, eu ainda não tenho muita naturalidade, mas o conteúdo está aí. A outra empresa que entendeu o conceito do Jobs to be done, entendeu a tecnologia, é a Shine. Quantos de vocês compram a Shine? Lá em casa chegam pacotes e pacotes toda semana. Vão lá, meninas. Então, finalmente, não se envergonhem, não, tá? Lá em casa todo mundo usa. O que acontece? O varejo tradicional, eles compram estoque com 1 ano de antecipação, o suficiente para 4 ou 6 meses. Ou seja, não tem o produto certo no lugar certo, tudo atrasado. O modelo Shine é on demand. Fabricamos somente o que o consumidor quer. Usando as tecnologias já disponíveis no mercado. Real-time fast fashion, Google Trends e o TikTok, experiência de compra no aplicativo fantástica, social commerce, fricção mínima. A Shine no Brasil, ano passado, pessoal, acabei de ver o número, eles venderam 10 bilhões de reais somente no Brasil. Eles vão fazer um IPO aí com valuation de quase 100 bilhões de dólares, né? Eles lançam 2.000 novos produtos por dia, colocam no site essas 2.000 peças expostas e trarão respostas sobre quais realmente devem ser produzidas, né?
Na realidade, essas peças não existem. Um algoritmo de inteligência artificial determina pelo comportamento do cliente quais peças têm maior probabilidade de sucesso. Só essas vão parar realmente na mão do cliente. Ou seja, usa a inteligência artificial, a criatividade, para saber realmente o que o cliente quer, e aí faz a entrega rápida. E já virou o segundo maior varejista de moda do Brasil, queira ou não, né? Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente os jovens empreendedores, que eu fico vendo, né? Muitas startups, qual é a dor do cliente. Essa é uma visão muito limitada. Sim, o cliente tem alguma dor, mas, mais importante do que isso, o cliente não tem dor, ele tem necessidades, desejos, problemas e oportunidades. Como diz o meu mentor, Felipe Cotter, os consumidores são movidos por desejos, necessidades, paixões e sonhos. Agora, pessoal, nós vamos entrar um pouco na teoria, tá? De novo, esse material vai ficar com vocês e depois vocês podem estudar na empresa de vocês. O Jobs to be Done é uma estrutura que permite entender melhor o comportamento do cliente. Ele vai na causa raiz, ele vai na questão do ato de comprar. E ele traz à tona as dimensões funcionais, sociais e emocionais que explicam por que os clientes fazem as escolhas que fazem. O Jobs to be Done transforma como entendemos as escolhas do cliente de uma maneira que nenhum volume de dados seria capaz, pois chega ao agente causal por trás do ato de comprar. Então, aqui, pessoal, nós não estamos falando de dados. A gente fala hoje de dados, mas o dado não explica os comportamentos, né? As pessoas não apenas compram produtos e serviços, elas os trazem para dentro da sua vida para que possam progredir. Dizemos que esse avanço é o job, é o trabalho, que eles querem realizar. Se entendermos isso, abre-se um mundo inteiro de possibilidades de inovações. A chave para uma inovação bem-sucedida é identificar os jobs que estão sendo mal executados na vida do cliente e então desenhar produtos, experiências e processos em torno desses jobs, né? Os jobs são complexos e multifacetados, é preciso defini-los com precisão. É uma abreviatura daquilo que o cliente quer que seja realizado em determinada circunstância, né? As circunstâncias são mais importantes do que as características do cliente, os atributos do produto, novas tecnologias ou tendências, né? Conhecer as necessidades do cliente em determinado mercado muda o modo como a empresa vê o processo de inovação. Ela será capaz de descobrir segmentos ocultos, decidir quais estratégias adotar e simplificar a ideação, né? Os dados, pessoal, revelam o quanto, mas não o porquê, né? E é exatamente por isso que os antropólogos hoje estão sendo contratados de uma forma muito grande por empresas no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, a Microsoft é a segunda maior contratante de antropólogos no mundo, para entender o que eles fazem, entendem como os clientes estão usando os seus programas, né? A única organização que contrata mais antropólogos no mundo é o governo americano. Mas empresas como Google, Oracle, todas elas estão contratando os antropólogos de uma forma muito forte. Por quê? Porque, embora a maioria dos executivos, dos profissionais, seja mestre em analisar planilhas, criar processos e promover produtos, os antropólogos são capazes de obter insights sobre os clientes que o Big Data tende a menosprezar, especialmente no que se refere ao papel dos produtos na vida das pessoas, como as pessoas usam esses produtos. O que os clientes querem de um produto e o que as empresas pensam que eles querem pode ser duas coisas completamente diferentes, né? O trabalho do identificar um job to be done é um trabalho que tem que ser feito como parte de um detetive, né? Para estudar aquele comportamento do cliente, a maneira como ele vive, e parte documentarista, né? As histórias ficam ocultas, né, quando são analisadas e transformadas em números, mas se forem contadas, elas são ricas em dados, né? Encontrar o job to be done não resolvido envolve observar a vida cotidiana e montar uma narrativa que detalhe os jobs a serem realizados, né? E aqui as vantagens da estrutura do Jobs to be Done. Muda a perspectiva do usuário, né? Permite discernir quem são seus concorrentes, né? What business are you in? Que negócio você está? Tem o poder preditivo, pois não contém soluções, né?
você tem a capacidade de prever necessidades futuras, que é muito, muito importante, né? Em busca da inovação, as empresas acabam focando em coisas erradas, produtos, tecnologias, por exemplo, ou dinâmicas de mercado, ou comportamento do cliente. Infelizmente, isso os impede de descobrir quais são as verdadeiras necessidades do cliente e por que eles têm essas necessidades, né? As organizações que não têm a clareza sobre os jobs to be done reais, sobre os quais os clientes as contratam, caem na armadilha de fornecer soluções indiferenciadas que acabam satisfazendo ninguém, né? E aqui o atlas do Jobs to be Done, né? Saiba onde você está começando, trace o destino dos seus obstáculos, façam com que a viagem valha a pena. As pesquisas tradicionais com o cliente confirmam focar em fatores demográficos, atitude e, às vezes, necessidades funcionais. E aqui nós estamos, através do Jobs to be Done, tentando entender o mecanismo causal de tudo isso, né? Aqui está o roadmap, são as pessoas. Quais pessoas você está tentando ajudar, o progresso que elas querem fazer na sua vida, as circunstâncias que elas se encontram e os obstáculos que elas precisam superar, né? Esse aqui é o A.G. Lafley. O A.G. Lafley é um dos maiores CEOs da história da gestão. Ele foi CEO da Procter & Gamble, um cara fantástico, é um dos grandes, tem como Peter Drucker como seu mentor. E ele fez a seguinte afirmação: grandes inovações vêm de compreendermos as necessidades e desejos não atendidos do cliente, tanto o que eles expressam como o que eles não expressam. Isto é, não apenas o que eles colocam em palavras, mas, mais importante, aquilo que eles não conseguem articular ou não querem dizer. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Aqui, pessoal, nós temos os jobs to be done negativos. O que é isso? Negativo é o seguinte: você tem um filho ou uma filha que tem uma dor de garganta. A partir do momento que você fala que vai levar no médico, a criança fica apavorada. Uma empresa entendeu esse mecanismo e fundou uma outra empresa chamada Quick Medics, que se tornou a Minute Clinic dentro dos Estados Unidos, que são clínicas onde você tem enfermeiras que fazem o atendimento primário, né, o primary care, que basicamente fazem exames, onde você pode levar teu filho com uma dor de garganta e ter uma experiência menos traumática do que ir num consultório de um médico ou de uma médica, né? E aqui outro Jobs to be Done negativo, né? Não sei quantos de vocês têm saudade dos táxis, eu não tenho nenhuma, mas basicamente você olhava para aquele táxi e não tinha vontade nenhuma de entrar, né? Tanto que aí que o Jobs to be Done negativo gerou o próprio Uber, né? E aqui, pessoal, nós temos uma coisa bem interessante, né? O Clayton Christensen tinha um parceiro que estava na área de construção de condomínios, e eles lançaram no norte dos Estados Unidos condomínios para pessoas que se aposentaram, que estavam morando numa casa grande, tinha uma família, os filhos saíram, e eles querem ter uma vida mais simples. Então, eles lançaram esses condomínios por volta aí de $200 mil, né, por unidade. E o que aconteceu? O condomínio não vendia. O condomínio simplesmente não vendia. Eram condomínios funcionais muito legais, quartos de boa qualidade, o quarto do casal, quarto de visita, mas não vendiam. Então, o que eles fizeram? Usaram a teoria do Jobs to be Done para conversar com as pessoas que tinham o potencial de comprar. E dentro dessa conversa, surgiu uma coisa que não estava escrita em nenhum lugar. A mesa da sala de jantar. O condomínio, como era uma unidade pequena, ele praticamente tinha uma mesinha para as pessoas jantarem. E o que acontecia? Quando o casal mudava para esse condomínio, eles perdiam aquela... O que era importante para eles? A mesa da sala de jantar traziam a eles memórias com seus filhos, o crescimento com seus netos, e de repente eles não têm isso. Eles entenderam então esse Job to be Done, diminuíram o quarto de visita e aumentaram a sala para você ter a mesa da sala de jantar, e o condomínio, bumba, vendeu bastante, né? Então, os consumidores não sempre conseguem expressar o que desejam, e mesmo quando conseguem, seus atos podem contar uma história diferente, né? E aqui, a empresa também se esforçou para aliviar a necessidade da mudança em si. Eles fizeram eles deram 2 anos de armazenamento gratuito e uma sala de triagem. Por quê? Quando você vai mudar,
né, principalmente pessoas que estão há muitos anos com aquelas coisas, eles não querem decidir e se desfazer daquilo naquele momento. Então, aquilo lá causava muita ansiedade. Então, eles construíram esses galpõezinhos dentro do condomínio para as pessoas deixarem lá de uma forma gratuita por 2 anos. E aí, os donos dos condomínios entenderam que eles estavam no negócio de mover vidas e não de vender condomínios. De novo, what business are you in? Qual é o seu negócio? Eu tenho mais 2 casos rápidos aqui. Aqui, essa senhora chama-se Pleasant Rowland. Ela começou uma empresa chamada American Girl. Quem já conheceu a American Girl? Quem já foi para Nova York e já viu uma loja da American Girl? Não é fantástica, né? O que ela entendeu? A boneca dela, ela vende por $100. Além da boneca, mais acessórios, mais todo tipo de coisa. O que ela entendeu? O que tão de especial na American Girls? Elas não são bonecas em si. Elas vêm numa variedade de estilos e etnias. E são lindas e resistentes. Elas são bem legais, mas não são incríveis. Elas não falam, não tem coisa para se apertar. Há mais de 30 anos dominam o mercado com vendas anuais de mais de $500 milhões. São 30 milhões de bonecas vendidas. O que a boneca faz de diferente? Elas retratam as meninas de diferentes lugares de períodos históricos, que expressam os seus sentimentos, que suas donas pré-adolescentes talvez compartilhem. As meninas contratam jobs to be done, as bonecas para ajudar a articular quem elas são, sua identidade, seu senso de si, sua consciência racial, sua formação natural, para sentirem que são capazes de superar os desafios da vida. Essa aqui é a Kaya. A Kaya é um exemplo de uma jovem de uma tribo de nativos americanos do Noroeste, e mostra na sua biografia, e vem junto um livro, fala da sua liderança, da sua compaixão, coragem e lealdade. E aqui uma das lojas, a American Girl, ela só vende as bonecas ou direto, né, ou então numa das suas lojas. Mas você não vai achar a American Girl em outras lojas, né? E o mais incrível, né, essas bonecas elas têm vida longa. As meninas levam as bonecas para o cabeleireiro, comprar acessórios. Então, é basicamente fantástico, né? Aí você é incrível. Então, os concorrentes acreditam que a American Girl está no negócio de bonecas, mas a empresa nunca perdeu a vista por que as bonecas são tão queridas. As experiências, histórias e conexões que elas tornam possíveis, né? E aqui, as bonecas comandam preços premium, porque as pessoas estão comprando não apenas a boneca de qualidade, mas também uma rica experiência emocional. De novo, what business are you in? Né? E aqui nós temos você criando através do Jobs to be Done. A partir do momento que você sabe o job, você vai criando experiências e vai criando processos em volta dos Jobs to be Done, fazendo com que as pessoas paguem o preço premium. Outra empresa que entendeu desde o começo e usou a teoria do Jobs to be Done foi a Airbnb, né? Airbnb, o Jobs to be Done sempre começa a partir de uma grande pergunta. 3 jovens americanos estavam em São Francisco, onde estava tendo uma grande conferência de tecnologia e não havia hotéis para ficar. Os meninos estavam alugando um pequeno apartamento, viram na televisão um cara dando uma entrevista dizendo que ele estava na conferência lá em São Francisco, mas ele estava 3 horas de lá porque ele não tinha lugar para ficar. E os meninos olharam para a cara do outro e falaram assim: por que não podemos achar um lugar para essas pessoas dormirem 1 noite ou 2? Por que não a nossa casa? E se fornecêssemos mais do que apenas um colchão para dormirem, né? E aqui eles utilizaram a estrutura do Jobs to be Done para entender por que os clientes escolheriam sua plataforma em vez dos hotéis tradicionais. O que eles descobriram? Que as pessoas queriam muito mais do que simplesmente uma cama para dormir. Eles queriam uma experiência também. E aí está a grande razão do sucesso do Airbnb, que é uma empresa que vale mais do que todas as cadeias de hotéis juntas no mundo, e eles não são dono de um quarto, né? E eles criaram o que eles chamam de storyboard, né? Lembra que a essência do Jobs to be Done é você ser detetive e documentarista, né? Eles elaboraram um storyboard com 45 momentos diferentes emocionais para os anfitriões e hóspedes do Airbnb. E
esses storyboards, né? Quanto mais realista ele for, mais decisões é necessário tomar. São perguntas, de novo, né? Esses anfitriões são homens ou mulheres? São jovens ou idosos? Onde vivem? Uma zona urbana ou rural? Por que eles estão oferecendo hospedagem? Estão apreensivos? Quantas malas eles têm? Estão cansados? Não é simplesmente chegar, né? As narrativas são básicas, detalhadas e ampliadas com o tamanho de uma amostra única, né? Aqui o Chip Conley, eu tive ele na Expo também, lá na HSM, ele é diretor de hospitalidade lá do Airbnb. Ele fala que o Airbnb trabalha com seus clientes anfitriões para que as listagens deixem claro quem deve e quem não deve contratá-los, né? Só finalizando aqui essa partezinha, a Amazon, né, com seu sistema de avaliação, pode parecer uma coisa simples, mas tem muita coisa por trás da Amazon, né? A Amazon me possibilita de comprar categorias incomuns com total confiança, porque consigo encontrar pessoas que têm em comum o mesmo job to be done que nem eu, o mesmo trabalho a realizar como eu, e classificam o desempenho que mais importa para mim nessas avaliações, né? E por isso que a Amazon leva muito a sério a questão da avaliação, né? Eles têm os avaliadores da Galeria da Fama, os 10 mil melhores avaliadores de clientes confirmados da Amazon e novos avaliadores que vão ajudando a esse crescimento do Jobs to be done, né? Você tem aqui a grande contratação, que são os produtos, e a pequena contratação, que é o uso dela. E aqui a gente vai ver o Jeff Bezos falando na questão da inovação de ruptura e quanto que o uso do produto ou serviço é importante. A lot of young entrepreneurs, inexperienced entrepreneurs that they meet, one of the things that is very fashionable right now is to talk about how disruptive their business plan is going to be. But invention is not disruptive. Only customer adoption is disruptive. And so really it's just saying that you want to, if somebody comes to you with a business plan that they claim is disruptive, you should ask them to explain it to you in simpler language. And the simpler language is, why are customers going to adopt this? Why are they going to like it? Why is it better than the traditional way? Aproxime-se mais do que nunca do seu cliente, tão perto que você diz a eles do que eles precisam, bem antes do que eles mesmos percebam. Steve Jobs, né? O Jobs to be done é uma linguagem de inovação em comum que tem o poder de unir a organização no seu esforço para construir competências inovadoras, né? E aqui, pessoal, finalizando, a inteligência artificial nos traz muitas possibilidades de entender qual é o trabalho, de solucionar o job to be done para os clientes, né? E a gente entende que o job to be done está relacionado com o que a gente chama de customer centricity, né? Significa conhecer o cliente individualmente, todos os pontos de contato e todos os pontos problemáticos e conceber um novo tipo de experiência de ponta a ponta, utilizando as tecnologias digitais. A gente vem lá dos anos 70, onde você tem aquilo que a gente chama one size fits all, né? Que uma coisa é boa para todo mundo. Nos anos 80, a era dos nichos. Nos anos 90 e 2000, a era da customização. E agora, com a inteligência artificial, a gente entra na era da hiperpersonalização. Por exemplo, uma empresa que acabou de lançar fones de ouvido que monitoram as ondas cerebrais para otimizar a experiência. Ou a L'Oréal. Olha que coisa incrível, como a L'Oréal, através da inteligência artificial, consegue resolver os jobs to be done do cliente que ele nunca poderia ter sido resolvido antes, né? Let me introduce you to L'Oréal Paris Beauty Genius, our first virtual personal beauty advisor. Hello, Nicholas. What's up? So I still feel a bit jet-lagged and I'm sure it shows. Do you have any advice? Let me see. As a first step, I would recommend Rivitalift Hyaluronic Eye Serum. But I suggest that we do a complete skin diagnostic. I'll need a picture of you to do that. Okay, so your skin's in pretty good shape. Here are your skin concerns based on the results of your skin diagnosis. I'd be happy to help you create a skincare routine tailored to your skin. Exatamente isso, né? A hiperpersonalização nada mais é do que a utilização de dados para oferecer experiências cada vez mais únicas e especiais para consumidores, ou seja, para resolver todos os jobs to be done, um trabalho a realizar.
E finalizando aqui, né, o poder do mundo está hoje na mão do consumidor, cujo comportamento está sempre mudando, principalmente direcionado por essas novas tecnologias. Por isso que é tão importante você entender os jobs to be done, entender as novas tecnologias e ver como você vai poder antecipar as necessidades não atendidas do cliente. Bom, pessoal, essa foi das minhas 12 palestras, essa aqui é a número 12, a mais recente. É a primeira vez que eu dei, não estou muito natural ainda, mas eu procurei trazer um conteúdo que eu acho bastante importante, principalmente no mundo direcionado pela inovação, e é tão difícil você inovar de uma maneira correta, porque tudo indica que a chance de erro é muito maior, e o que eu estou trazendo aqui é para melhorar essa percentagem, para você fazer inovações mais certeiras, para que você consiga prosperar cada vez mais. Tá bom, pessoal? Obrigado.